Olá pessoal, como combinado, a gente vai fazer agora o nosso resumo para o simulado, ok? Só lembrando, que a matéria que cairá no nosso simulado de história será as grandes navegações, o Tratado de Tordesilhas, a chegada dos portugueses no Brasil e o período pré-colonial, da nossa última aula ali entre 1500 e 1530. Então, essas serão as matérias que cairão no nosso simulado, ok? Vamos lá então para o nosso resumo, Vou tentar ser breve, não falar muito, e qualquer coisa vocês podem falar comigo, ok? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de grandes navegações ou expansões marítimas, a gente está falando sobre esse período que aconteceu, principalmente na Europa, durante a Idade Moderna. E foi durante esse período que os países da Europa, que estavam se formando países, que o rei estava cada vez mais concentrando seu poder absoluto, eles começaram a ter o desejo de cada vez mais irem para outros lugares. Por quê? Se a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar, durante o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, aconteceu o quê? O surgimento das cidades, dos burgos e do comércio, que são os comerciantes. Junto com o comércio, surge a vontade cada vez mais das pessoas de ganharem lucros, dinheiro. E como que isso começou a ser feito, Primeiramente, através das feiras que foram crescendo, virando lojas, e nisso esse poder de comércio foi crescendo cada vez mais, até que as pessoas tiveram a ideia de: por que a gente vai ficar comercializando só aqui na Europa? Por que a gente não pega as nossas embarcações e não viajamos pelo mar em busca de produtos que são considerados mais caros? Então é nesse contexto de cada vez mais interesse por riquezas, pelo comércio, principalmente por parte dos burgueses, dos comerciantes, que foram os que mais financiaram as navegações. Foi durante essa época que acontece essa grande mudança na nossa história. Então, as grandes navegações, pessoal, foi esse período, como eu disse, que os países da Europa começam a sair da Europa e buscar produtos em outras regiões. E que regiões que eram essas? Eram as chamadas Índias, toda aquela região ali da Ásia, que a gente viu no nosso mapa, porque nas Índias tinham produtos que eram muito valiosos. Entre eles o tecido, mas principalmente as chamadas especiarias. As especiarias são os temperos, porque lembrando, na Europa, durante essa época, as pessoas não tinham muito costume, de temperar a comida e tudo mais. Então, começou a ser um artigo de luxo. Então, os navegadores saíam dos países da Europa, iam navegando até as chamadas Índias, lá no continente asiático, em busca desses temperos, dessas chamadas especiarias. Com isso, voltavam para a Europa e comercializavam. Então, esse é o período das grandes navegações. Primeiramente, nós temos dois países na Europa que foram os pioneiros, os principais a se lançarem aí no mar em busca desses produtos, que é primeiro Portugal e uns 80 anos depois ali a Espanha. E por que esses dois? Tanto Portugal quanto Espanha estavam num lugar muito estratégico ali do mapa. Eles ficavam próximos à praia. Estando mais próximo da praia, é mais fácil para as navegações saírem, e irem aí rumo buscando essas rotas marítimas. Além do mais, Portugal, vamos dizer que entre todos os países da Europa era o mais desenvolvido para a época, porque foi o primeiro a entrar no regime absolutista. Foi o primeiro que lá no finalzinho da Idade Média começou a ser governado por um rei, através do absolutismo. Então, enquanto os outros países ainda estavam correndo, para poder tentar implantar o absolutismo, Portugal já estava ali bem, já não tinha mais essa preocupação. Junto a isso, Portugal também tinha um costume de muito tempo de pesca.
Então, os pescadores daquela região já tinham o costume de irem ao mar, né? Então, mesmo sendo uma época que as pessoas tinham muito medo, né, dos monstros, sereias, dragões, da terra ser plana e cair, mesmo com todos esses medos, os navegadores portugueses já tinham um costume maior com o mar. Então, eles iam cada vez mais longe porque era um costume de pescadores, né? E assim vai acontecer toda essa rota comercial, né, dessa disputa, principalmente entre esses dois países para ver quem ia dominar o comércio marítimo, né, que durante muito tempo o domínio foi sobre Portugal. Porque todos eles, pessoal, queriam achar uma rota que chegasse mais rápido até as Índias. Porque quanto mais rápido chegasse, né, você voltaria mais rápido e logo você receberia mais lucro, né? Então era interessante você encontrar essas rotas. Então começou a ter essa disputa. E aí que entra uma coisa muito importante, que é o nosso outro ponto que vai cair no simulado, né? Vimos aqui as grandes navegações ou expansão marítima. Agora chegamos no Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele acontece principalmente por conta dessa disputa entre Portugal e Espanha pelo comércio marítimo, certo? Como eu disse, os dois eram rivais. E aí, o que acontece? Cristóvão Colombo, ele chega às Américas, a chamada América, né? Com as suas embarcações, ele chega e, entre aspas, descobre essa região das Américas. Com isso aqui, o que acontece? Portugal começa a ficar sentido, assim, no sentido de, nossa, a gente está perdendo a nossa hegemonia, o nosso prestígio, porque olha aí, a Espanha conseguiu um navegador, Cristóvão Colombo, que chegou em uma nova região, e assim surgiu a América, né? Lembrando que a maioria dos países aqui da América falam espanhóis, porque foram colonizados pela Espanha. E com isso, Portugal vai e decide criar essa divisão do mundo, para poder não ficar, vamos dizer que não ficar muitas conquistas para um país só. Como os dois dominavam, ficou o seguinte, olha, aqui nós temos o mapa. A gente vai medir metade, metade. Então, a primeira foi a 100 léguas para cada lado, né? Primeiramente, né? Essas 100 léguas que dividiam o mundo, que a metade a oeste ia para Portugal e a outra metade ia para a Espanha. Porém, não satisfeito com essa divisão, Portugal decide aumentar o tamanho de terra que seria destinado a ele. E aí que vem um novo acordo no Tratado de Tordesilhas, que Portugal fala o seguinte: essa linha de divisão não seria de 100 léguas, e sim de 370 léguas, né? Com essa linha que ia dividir o mundo, né? Através das próximas conquistas, das conquistas futuras, seriam divididas dessa forma. Com isso, Portugal, que foi muito esperto, ficou com a maior parte das conquistas. Então é aí que no ano de 1494, finalmente, o Tratado de Tordesilhas ele é assinado, né, com essas 370 léguas aí favorecendo Portugal. Entre esse pedaço estava o Brasil, ou a maior parte do território que hoje a gente conhece como brasileiro, né? E aí que chega num outro ponto do nosso simulado, que é a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Ali em 1500, né, esse ano muito famoso aqui para nós, o que acontece? Como eu disse anteriormente, Cristóvão Colombo chegou às Américas através da Espanha. Portugal, então, envia um navegador muito conhecido para a época, que era Pedro Álvares Cabral. Quando o rei de Portugal ele vai enviar o Pedro Álvares Cabral para o mar, a intenção principal era sim descobrir uma rota para poder chegar até as Índias, assim como a gente foi ensinado. Porém, o rei ele também tinha outros interesses. Então ele falou o seguinte para o Cristóvão Colombo: olha, eu quero que você encontre uma rota, né, para poder chegar mais rápido às Índias,
mas eu também quero que você veja quais as nossas possibilidades nessa região próxima ali, ó, das Américas, né, onde hoje fica o Brasil e que é onde o Tratado de Tordesilhas colocava aí como sendo para Portugal. E aí é o que acontece. Em 1500, Pedro Álvares Cabral vai sair com os seus navegantes, né, as suas esquadras, saindo de Portugal e aí conseguem chegar aqui no Brasil. Eles não descem primeiramente, né? Porque é muito complicado você chegar numa terra que você não conhece, com pessoas diferentes habitando lá, do nada. Então esperou todo um tempo até que finalmente embarcaram. Mas quando o Pedro Álvares Cabral e os seus navegantes desceram a terras brasileiras, né, que hoje a gente sabe que é brasileiras, eles não ficaram de vez. E é aí que entra o primeiro período da história do Brasil e o nosso último ponto de simulado, que é o período do Brasil pré-colonial. Por quê? Quando Pedro Álvares Cabral desce, né, ele vê mais ou menos o que tem e tudo mais, e depois segue sua viagem para a Índia, para as Índias. E com isso, depois que ele vai voltar, e aí que vai dar início a esses 30 primeiros anos da história do Brasil. O período pré-colonial, pessoal, é o período anterior à colonização. Porque, a princípio, Portugal não tinha interesse aqui no Brasil ainda, porque o comércio com as Índias ainda era muito lucrativo. Então, ele não ia trocar o certo pelo duvidoso, de chegar, né, nessas terras que até então não conhecia muita coisa. Então, esses 30 primeiros anos é o período que vieram menos, né, começaram a ver o território como que era. E o período pré-colonial, como eu disse, vai de 1500 até 1530, tem algumas características principais. Entre elas, nós temos, primeiro, o contato com os indígenas, que já moravam aqui no Brasil, que já habitavam, né? A gente teve até essa discussão em sala de aula sobre como que as pessoas que estudam história, os historiadores, olham para esse conceito de descobrimento, né? Por isso que muitas vezes a gente usa a chegada dos portugueses aqui no Brasil, porque muitos historiadores acreditam que o Brasil já havia sido descoberto, né? Porque já havia habitantes aqui nas nossas terras. Então, a primeira característica é o contato com os indígenas, né? Essas culturas diferentes, línguas diferentes, formas de ver o mundo e de religiosidades diferentes e que gerou, em primeiro momento, esse atrito. Os portugueses, né, por serem europeus, terem uma forma de linguagem, de religião, de cultura, começaram a olhar para os indígenas como se fossem mais primitivos, né, mas simplesmente por terem formas de cultura e de falar e de religiosidade diferente da deles, certo? Outra característica é o escambo. O escambo foi uma prática muito comum durante esses 30 primeiros anos aí do Brasil pré-colonial. O escambo nada mais é do que a troca. Os portugueses davam para os indígenas produtos que para eles, né, eram de pouco valor, como espelhos, relógios, bússola e tudo mais. E em troca, as comunidades, né, e as pessoas indígenas davam o seu conhecimento sobre o Brasil, porque os portugueses não iam conseguir andar aqui sem a ajuda dos índios, e também davam a sua força de trabalho, né, trocavam pela sua força de trabalho. E essa força de trabalho para quê? Para poder saber onde estava, extrair e transportar o pau-brasil. O pau-brasil, que é outra característica, foi a primeira economia aqui na nossa terra. Por quê? As pessoas indígenas sabiam onde tinha o pau-brasil, sabiam como extrair e nisso, através do escambo, conseguiam fazer essa troca. O pau-brasil ele era levado para a Europa para ser comercializado. Então, a extração do pau-brasil aconteceu graças ao escambo, né, essa troca aí com os indígenas, né, em troca da exploração da força de trabalho, e aconteceu também graças a esse contato inicial que teve e que foi muito conflituoso, né? Então, nós temos aqui
né, período pré-colonial. Primeiro contato com os indígenas, o escambo, que são essas trocas, e a extração de pau-brasil, que foi a primeira economia da época, certo? Junto a isso, uma outra característica, como eu já havia falado, é que os portugueses a princípio só ficaram mais na praia, no litoral, né? Só vai ter um interesse de vir para cá, para o Brasil, para poder, né, as pessoas morarem aqui de fato a partir de 1530. Por quê? Os outros países da Europa vão começar a falar assim, olha, esse negócio de Tratado de Tordesilhas está meio errado. Por que só Portugal e Espanha foi beneficiado? Por que os outros países não? E aí começam as invasões estrangeiras aqui nas terras brasileiras. Tanto da Espanha, né, que começou a não concordar com o Tratado de Tordesilhas, mas também de outros países europeus que queriam dominar aqui essa região. Então, com isso, começou a ter um interesse maior de proteger as terras para evitar uma invasão de algum país aqui, né? Então, em primeiro momento, os portugueses ficam só no litoral, mas com medo dessas ameaças e para poder proteger a nossa região, começam a olhar para cá com outros olhos. Até que em 1530, finalmente começa a colonização do Brasil, ok? Outra característica importante dessa época são as feitorias. As feitorias eram grandes galpões, que nem existe até hoje, né? Eram grandes estruturas que os portugueses usavam para poder guardar arma, alimento e tudo mais. Porque de início não tinha casa aqui. O Brasil era só tipo um ponto assim de viagem, sabe? Que nem tem hoje, quando a gente faz uma parada numa viagem. Era o Brasil. Então os portugueses saíam lá do país deles e, por exemplo, estavam indo rumo ao continente africano. Para não ir direto, eles paravam aqui no Brasil, ficavam 2 dias, reabasteciam os navios, pegavam armas, alimento e depois seguia viagem para a África, para as Índias e tudo mais. Então, essas são as feitorias. E por fim, a última característica que a gente tem são as expedições. Porque, como eu disse, as pessoas até 1530 não vieram para morar aqui no Brasil. Porém, começaram a ter algumas expedições, essas viagens, né, que as pessoas vinham para cá. E essas expedições eram para quê? Primeiro, para poder proteger o território brasileiro contra essas invasões estrangeiras, contra o domínio dos indígenas, porque Portugal não queria perder a sua nova descoberta, né? Então, vinha essas expedições e vinha também expedições com estudiosos, cientistas, para poder estudar o Brasil, para poder estudar a fauna, a flora, como que era o clima aqui, como que eram as condições para se caso futuramente quisessem vir para cá para poder habitar. Então essas expedições de estudo também foram muito importantes. E aí, né, finalmente 1530, que vai vir a expedição com a população, no sentido de trazer pessoas para habitarem, para morarem aqui no Brasil. E assim encerra o período pré-colonial. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa matéria que vai cair no simulado. Grandes navegações ou expansões marítimas, Tratado de Tordesilhas, chegada dos portugueses aqui no Brasil e período pré-colonial. Ok? Qualquer coisa falem comigo, né? Qualquer dúvida do resumo também, que eu tô aí, tá bem? Um abraço, pessoal. Até mais!